Quem já fez algum dos treinamentos que eu ofereço, seja Caminho de Odara, seja o Ori o Destino ou as 4 jornadas da alma, que são treinamentos, cursos, né? Cursos em forma de treinamento que eu produzi e que alguns já fizeram, já ouviu falar desses princípios, ou pelo menos já ouviu falando desses princípios nas lives de quarta-feira, que são os 4 pilares que Paguara se propõe como pilares estruturais da nossa existência. Esses 4 pilares, eles vão muito além daquela ideia básica de 4 corpos energéticos que se propõe no esoterismo, no espiritismo. Alguns falam de 7 corpos, outros falam de 21 corpos. Bom, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo falando da cor do corpo, dos chakras do corpo. Não, tem coisa muito mais importante, muito mais prática, que é o que está na nossa doutrina. Nossa doutrina é uma doutrina de vida, uma doutrina prática. Não é uma doutrina esotérica, filosofal, distante, para ficar discutindo o sexo dos anjos. Não, a gente tem uma doutrina prática. E para agora se fala de 4 pilares. Ele simplifica os 4 corpos e ele diz que eles podem ser subdivididos em quantos níveis energéticos você quiser. 1000 níveis. Existem 1000 níveis de gradação energética? Sim. Depende dos aspectos que você vai mensurar para cada nível. Tá? Mas, na prática, 4 é o suficiente para entender o que ele quer passar. Então, são 4 os pilares, são 4 os corpos energéticos, são 4 as consciências, os estados de consciência do ser humano. Quais são os pilares? Físico, nessa ordem, tá? Anota aí. Pilar físico, sobre ele, pilar emocional, sobre ele, o pilar mental e sobre ele, o pilar espiritual. E quando eu falo sobre ele, eu falo de uma questão de relação mais próxima e dominante, tá? Ou seja, o espiritual domina o mental, que domina o emocional, que domina o físico. Existe ação reversa, por exemplo, algo que acontece na dimensão física pode impressionar e causar reações no pilar emocional? Sim, pode. Mas já não vai causar muito impacto no mental e quase nada no espiritual. Tá? De cima para baixo é mais forte, de baixo para cima, mais fraco. Do espiritual para o físico, existe também influência, sim. Uma mudança a nível espiritual pode gerar impacto primeiro no mental, mais rápido e mais forte, depois no emocional, um pouco mais lento, e finalmente no físico, essas mudanças serão percebidas. Então existe uma relação entre esses pilares, existe uma relação de dominância e de proximidade, que é muito importante de saber. Então anota aí, de novo, na base, pilar físico, acima dele emocional, acima dele mental e acima dele espiritual. E o que contém cada pilar desse na prática? O físico, tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo físico, nossa fisiologia, nossos órgãos, nossa circulação sanguínea, funcionamento interno, tudo isso. No emocional, tudo relacionado às emoções e aos relacionamentos afetivos. No mental, tudo de acordo com a nossa mente, com a nossa razão, tudo aquilo ligado à nossa questão intelectual, ou seja, os conhecimentos que você tem, e onde você aplica, normalmente, nossa relação de trabalho, nossa relação de ganho e de administração financeira. E, finalmente, o espiritual, aonde estão os nossos princípios e valores que regem, né, as nossas escolhas, os nossos princípios e que vão, logicamente, influenciar todos os outros. Uma constituição sólida tem esses 4 pilares bem erigidos, bem fortes. Um abalo num deles vai causar abalo nos demais. Um abalo na saúde física abala imediatamente o emocional, que vai gerar preocupações, né, na sua mente e que vai dificultar a sua conexão com a espiritualidade. É óbvio. Né?
Às vezes, muita gente, por questões de doenças, questionam até a sua fé, deixam de ter fé, abandonam a religião, né? Porque estremece de tal forma os pilares que, se eles não forem fortes, se eles não forem bem fundamentados, eles se rompem mais fácil e derrubam a tua vida como um todo. Agora, você também nos fala uma coisa interessante. Pessoas chegam na Umbanda porque estão com um ou mais de um desses pilares estremecidos. Você chega na Umbanda porque você está doente, às vezes, né, por conta de doenças, diagnosticadas ou não. Às vezes você chega por conta de relacionamentos afetivos, casamento, problema com filhos, problema com os pais. Às vezes chega na Umbanda por conta de problemas financeiros, problemas de trabalho. E às vezes chega na Umbanda por questões espirituais. Ou pela fé, em busca de fé, ou você chega por causa da mediunidade, ou você chega porque alguém fez um trabalho para você a nível espiritual e você está sofrendo demanda, sofrendo sobre feitiçaria ou obsessão espiritual. Então, um desses pilares está ruim. E às vezes mais de um. Porque aquele abalo financeiro gerou uma preocupação, um estresse, e você já está com problemas digestivos por conta disso. Ou você tem um problema de obsessão que acabou com o seu casamento e que te levou a ser mandado embora. E assim vai, né? Então você tem complicações que envolvem esses 4 pilares. Então, os 4 pilares são a base da nossa estrutura. E o interessante, né? Eu falei que eles envolvem os corpos energéticos, e aí eu falei, né? Vai muito além das emanações de energia. O nosso corpo físico é o de energia mais densa, né, palpável. Né, ele tem uma emanação de calor, uma emanação de umidade, de odores que cercam o nosso corpo físico. São emanações físicas. Nós temos emanações energéticas que vão além do calor, tá? Temos também emanações do nosso campo emocional. Você consegue perceber o estado de espírito de uma pessoa mesmo sem que ela fale o que ela está passando, porque o estado de espírito dela, ele vai se revelar não só na sua fisiologia, na sua expressão facial, na sua postura física, mas também na emanação que ele tem. E assim também acontece com nossos pensamentos, que também emanam energia, e isso também acontece com o nosso corpo espiritual. Tá? Então, os corpos energéticos são muito mais do que simplesmente emanações energéticas. Eles são corpos que têm interação, que têm um conjunto de ações, um conjunto de processos internos que acontecem. Então, nós temos processos internos fisiológicos. Você não se alimentou direito, não está faltando uma vitaminazinha, isso vai causar um problema ali, isso vai trazer uma fragilidade ali, o sistema imunológico cai. São processos internos que estão relacionados ao corpo físico. E nós temos processos também emocionais. Uma carência que a gente teve na infância, uma ausência de pai, uma ausência de mãe, ou um trauma, tudo isso vai gerar processos complexos na nossa emoção. Uma formação intelectual defeituosa, limitada, uma carência de nutrientes para levar uma pouca capacidade de absorver conhecimento, também a nossa mente é complexa. O único corpo que eu falo que é perfeito e que é pura luz é o espiritual. Lá, adormecidos, estão todos os princípios e valores verdadeiros. Você não precisa aprender esses valores, você só precisa descobrir que eles existem. O certo é perceptível como certo e o errado como errado. Não precisa você ensinar. É lógico, questões certo e errado de costumes, questões certo e errado de culturas é diferente. Mas o certo e errado do ponto de vista mais básico está no ser humano, faz parte dele. Então é importante a gente entender que esses corpos energéticos, esses pilares, eles vão muito além de só saber a cor de cada corpo, onde se localizam os chakras e da energia, se a minha aura está grande, se a minha aura está pequena. A gente vai falar depois, mais para frente, de formas de manutenção, já falamos de banho, já falamos de uma série de coisas que ajudam na manutenção energética desses corpos. Mas é importante que a gente saiba que também nossos hábitos, que as nossas atitudes, que as nossas escolhas, elas influenciam totalmente esses 4 corpos que são as estruturas da nossa vida. Ok? Podemos seguir então? Vamos para o próximo vídeo. Vocês estão anotando? Estão tendo dúvida? Quero discutir com vocês a partir das dúvidas. Tá bom? Um abraço.